a voz de Deus, porque é por isso que nós nos reunimos. Nós não nos reunimos aqui só para ficarmos bem uns com os outros, só para poder cantar algumas músicas. Nós nos reunimos para poder ouvir a voz de Deus. Então, e nós oramos também para que você possa ouvir a voz de Deus. Então, eu espero que Deus esteja falando com você nesta noite. Você que faz parte dessa comunidade, você sabe, nós estamos na nossa série Vivificados. E eu tenho um monte de coisa aqui para abrir, meu Deus do céu. Pronto. Nós estamos na nossa série de mensagens Vivificados. E a gente tem visto o que Deus pode fazer por nós, quando nós clamamos, quando nós ansiamos, quando nós esperamos por um avivamento genuíno da parte dele. Essa é uma série que a gente tem visto o poder avivador de Deus, sobre como Deus nos cura, sobre como Deus nos renova, sobre como Deus vem até nós. E a gente tem feito isso a partir da Bíblia, da Sagrada Escritura. E visto a partir da Bíblia como Deus pode nos avivar, como Deus pode nos curar, como Deus pode renovar, como Deus pode derramar o seu Espírito sobre nós. E hoje nós vamos olhar para um texto muito conhecido dos cristãos, da comunidade cristã. E a gente vai aprender por meio dele e através do Espírito de Deus, como Deus derrama esse Espírito sobre nós. Então eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Profeta Joel. Vou dar um tempinho a mais para vocês procurarem, né? Porque Joel não é aquele livro, né? Salmos, né? Joel demora para a gente achar. Mas você que não consegue achar, ou que está sem uma Bíblia, é só você acompanhar aqui atrás, aqui, a nossa leitura em conjunto. Profeta Joel. Ali, ó, ajuda o Toninho ali a achar ali, Raíssa. Bem, Raíssa, agora que eu vou ver se você é boa mesmo. Vamos ver se você vai saber. Irmãos, profeta Joel, capítulo 2. Enquanto isso, Toninho, ó, olha ali que você vai acompanhar com a gente. Diz assim, a partir do versículo 28, irmãos. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, o livro do profeta Joel nasceu numa época de crise profunda em Israel. Israel estava vivendo adversidades enormes e muito grandes. Uma praga de gafanhotos, por exemplo, atacou a terra por onde eles estavam por inteiro, comeu toda a seara deles, todo o produto da terra, os gafanhotos comeram, comeu o suprimento daquele povo. Além disso, além de tudo isso, eles também tiveram que passar por uma seca terrível. Então eles estavam todos cheios da seca, com fome, toda a terra estava devastada. E aí então Deus levanta o profeta Joel, este homem aqui que nós acabamos de ler. E a palavra que Deus deu ao profeta para lidar com essa situação da fome, da seca, dos gafanhotos e também do pecado do povo, não foi muito simples. É um pouco complexa. Antes dos versículos que nós lemos, por exemplo, Deus está chamando o povo ao arrependimento desde o capítulo 1. E aí também os versículos anteriores, até o versículo 17 mais ou menos, Deus está chamando o povo ao arrependimento. E então começa a prometer, no meio desse chamado ao arrependimento, uma restauração da terra, uma restauração dos frutos, uma restauração daquilo ali.
e, como a gente vai ver, do próprio povo. Mas Deus também abre os olhos de Joel, esse profeta, para que ele pregue ao povo que o significado por trás daquelas tragédias naturais que haviam acometido Israel era de que aquilo tudo era apenas um prenúncio de algo maior, mais pesado que estava por vir. O profeta Joel chama isso de o dia do Senhor. Um dia de juízo, de exposição, de intervenção divina, o dia do Senhor. Então o nosso texto nos mostra, nos versículos 28 e 29, o que Deus diz depois desse chamado ao arrependimento. E eu vou pedir para que a mídia possa colocando aqui os textos que eu estiver lendo. Os versículos 28 e 29 dizem assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Depois do quê? Depois do arrependimento que ele está falando. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa expressão, depois disso, como eu falei, diz que a restauração não irá acontecer só materialmente, mas a restauração que Deus tem em mente para o seu povo é de algo maior. É uma restauração da presença de Deus através daquilo que Deus está falando e chamando de derramamento do Espírito. E esse termo, derramar, é repetido 2 vezes nesses 2 versículos. Eu derramarei, e aí no outro versículo, eu derramarei, porque Deus está dando ênfase naquilo que Ele vai fazer. Outros profetas, por exemplo, falaram sobre isso também, Isaías, Ezequiel, Zacarias, sobre esse derramamento do Espírito. A ideia é que a mesma força divina que antes estava inundando a terra com juízo, agora vai inundar a terra com capacitação e vida que vem de Deus. E é enfatizado isso porque não se trata apenas de uma unção que vai cair em gotas. Essa expressão derramar não é uma coisa pequena, que só está gotejando. Deus está dizendo que o que vai cair sobre toda a humanidade é um dilúvio sem precedentes do seu Espírito. É uma chuva, uma torrente cataclísmica que vai alterar permanentemente o ecossistema espiritual dos homens. Do que uma terra seca precisa, meu irmão? De chuva, não? De uma boa chuva. A gente já está cansado da chuva, né? O carioca já está, meu Deus do céu, para de chover, já está na hora. Mas são as águas de março fechando o verão. A promessa de vida para o seu coração. Meu Deus, corta isso aí na live, aí, por favor. Irmãos, o que uma terra seca precisa é de uma chuva abundante. E eu quero que você perceba aqui nesse texto que é Deus que toma a iniciativa, é Deus que está dizendo, eu derramarei. Porque isso não é sobre a conquista humana, não é sobre o mérito humano, é uma iniciativa divina, ou seja, o avivamento não começa na terra, começa no coração de Deus. Eu derramarei. E o que significa esse sobre toda a carne? Talvez na sua versão, na minha versão está sobre toda a humanidade. Na sua versão provavelmente está sobre toda a carne. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o que significa isso? Pelo menos tem 2 coisas que a gente pode tirar daqui. A primeira é que nós somos apenas uma carne. Nós somos pó. Nós não temos muitas coisas para nos gloriar, meus irmãos. Você pode ter conquistado muita coisa na tua vida. Você pode ter chegado ao lugar que você imagina que você chegou. Mas no final das contas você é só um pó. A jornada de todos nós que estamos aqui sentados nessas cadeiras e lá fora também, das crianças que estão lá em qualquer lugar, é a mesma. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, vivemos alegrias e tristezas, começamos a cansar, envelhecemos e morremos. Nós somos carne. A nossa história é uma história de fraquezas e vulnerabilidades, desde o nascimento até a morte. Não sei se você sabe, mas 1/3 da tua vida tu passa dormindo, simplesmente para recuperar as forças que você não tem. E depois você morre, porque você é pó, você é só carne, você é frágil e vulnerável. Mas veja, Deus está dizendo que vai derramar o seu espírito
exatamente na carne, nesse cansaço, nessa vida fadigante que nós estamos vivendo, é que Deus promete revolucionar a nossa vida e então trazer o Espírito para nós, para que nós tenhamos plenitude de vida no meio do cansaço. Ou como Jesus disse em suas palavras, rios de água viva fluirão do interior daquele que crê. A segunda coisa que o próprio texto está dizendo, para explicar esse sobre toda a carne ou sobre toda a humanidade, é o que o texto está dizendo para nós aí mesmo, claramente. Esse sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, não é necessariamente sem exceção, mas é principalmente sem distinção, porque o texto está dizendo que os filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, receberão o Espírito de Deus. E isso é interessante porque naquelas culturas antigas, especialmente em torno de Israel, a ideia de que Deus ou deuses pudessem habitar em ou com o ser humano era um conceito totalmente elitista. Somente reis, os poderosos, os magos, os bruxos, profetas, muito selecionados poderiam ter a experiência de ter Deus ou deuses. Na hierarquia do próprio Israel, o antigo Israel, o judeu, do sexo masculino e idoso, que fazia parte da máxima espiritual daquele povo. Era só assim, só eles que poderiam ocupar o lugar de maior prestígio espiritual e social. Na própria história bíblica, nós vemos no Antigo Testamento que a medida do Espírito Santo no Antigo Testamento não é igual para todo mundo. Você percebe o Espírito Santo capacitando alguns de forma mais profunda para realizar sinais e maravilhas, outros para realizar e cumprir responsabilidades, como no templo e no tabernáculo. Mas não era comum. Mas agora não. Aqui Deus está falando algo maior. A promessa de Deus destrói as distinções que existem, que são geográficas, de gênero, de idade, de classe. O Espírito vai ser derramado sobre filhos e filhas, o que quebra a barreira da sexualidade, do gênero, na proclamação profética, a homens e mulheres. O Espírito vai ser derramado sobre velhos e jovens, o que destrói a barreira de idade, de tradição. E um choque mais profundo ainda. O Espírito será derramado sobre servos e servas, até sobre servos e servas, o que destrói completamente a barreira da classe econômica, social, porque quando o Espírito de Deus desce sobre nós, ele destrói as barreiras que o orgulho humano criou. Ele destrói. Mas veja no texto, o texto continua, os versículos 30 e 31 dizem, porque não é só isso que Deus está falando, os versículos 30 e 31 dizem assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus também nos mostra, através da boca de Joel, que essa chuva torrencial, essa tempestade revigorante vinda do céu, não significa apenas uma era, uma vida de felicidade sem fim aqui nesta vida. Não. Até que venha o dia do Senhor, como nós ouvimos, o derramamento do Espírito vai ser combinado com sinais proféticos e aterrorizantes de aflição. O texto que nós acabamos de ler diz sobre sangue, fogo e fumaça, porque mostra o poder de Deus sobre a terra, e também diz sobre a lua e o sol, porque mostra o poder de Deus sobre os céus. E essa expressão, dia do Senhor, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, que foi usada por vários profetas como o dia em que o Senhor virá julgar a terra e os seus inimigos. O dia do Senhor. E Deus está chamando os homens ao arrependimento. Como está fazendo aqui nesse texto, está fazendo hoje, mas ao mesmo tempo Ele está mostrando que a raça humana não vai ter uma eternidade para responder ao gracioso chamado de Deus. A humanidade não tem uma eternidade para responder isso. O dia do Senhor está vindo.
Chegará o momento em que as nossas rotinas, as nossas agendas, os nossos projetos e o mundo que você conhece se abalarão, se desintegrarão em abalos terríveis e sísmicos que nós não poderemos suportar. Porque Deus não está satisfeito com a pecaminosidade humana. Ele não está satisfeito com o pecado. Então Ele está vindo. Deus está demonstrando através dessa passagem aqui em que Ele fala que Ele está segurando o fim, dando ao mundo mais tempo para se arrepender, mais tempo para voltar. Mas as nuvens carregadas com a tempestade do julgamento justo e santo de Deus se acumulam e crescem constantemente e continuamente, porque Deus é justo e Ele está vindo. Ele está dizendo isso. E eu quero que você veja, meu irmão, que essa pintura que o profeta, que a profecia de Joel está pintando para nós é muito profunda. Deus está dizendo que na sua graça e no seu amor, Ele vai derramar o seu Espírito Santo sobre todo o povo, e Ele também está dizendo que vai interromper o curso normal da vida humana com demonstrações grandiosas da sua ira e do seu poder. As duas coisas vão acontecer. E não é só nesse texto aqui que nós encontramos isso. Teve outra pessoa que disse isso aqui também, com muita gravidade. Porque as pessoas, elas acham que as palavras de juízo de Deus deveriam ser esquecidas pelos pregadores. Agora pesou o clima, né? Deveriam ser abandonadas. As pessoas odeiam essas palavras aqui de Deus. Alguns até dizem que essas partes aqui da Bíblia devem ser atualizadas, retiradas, abandonadas, esquecidas, que nós deveríamos ouvir somente a Jesus. E eles colocam em oposição Jesus e esse Deus aqui. Como se Jesus tivesse outras palavras. Mas então eu quero que vocês ouçam com muita atenção mesmo aos seus ouvidos as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 25 a 28. Olha o que Jesus diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, Jesus diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. É Jesus que disse isso. O texto de Joel então nos encurrala, meus irmãos. A terra foi destruída, os céus irão se desfazer. Onde nós poderemos nos esconder? Quem pode suportar o dia do Senhor? O versículo 32 nos responde isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Por mais terrível que seja o ato final do drama da história, também esse dia será um dia de grande salvação. E o único refúgio seguro é o Monte Sião, que é o lugar onde Deus habita. Quem será refugiado e salvo? O texto está nos respondendo: aquele que invocar o nome do Senhor. E é importante notar também que o texto diz que aqueles que invocam o nome do Senhor estão fazendo isso porque primeiramente o Senhor os chamou. A salvação no dia do Senhor não é conquistada por mérito, pelo desempenho humano, mas é recebido por um clamor desesperado de fé, que acima de tudo é um chamado de Deus.
Esse texto é conhecido dos cristãos não necessariamente por causa de Joel, mas por causa de Pedro. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele citou exatamente esse texto aqui, o texto de Joel. Naquele dia, enquanto eles estavam reunidos em oração, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam. E então foram vistos entre eles línguas de fogo como se repartidas em suas cabeças. E eles começaram então a louvar e profetizar as maravilhas de Deus naquele lugar. Algumas pessoas achavam que estavam bêbados. Mas Pedro explica que aquilo ali que estava acontecendo era o que Joel estava dizendo. Nas palavras dele em Atos capítulo 2, versículos 16 a 21, Pedro diz: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está dizendo isso. Pelo Espírito, o apóstolo Pedro identifica que o que estava acontecendo ali em Jerusalém era aquilo que Joel estava profetizando. O Espírito veio como um presente que Jesus prometeu e encheu aqueles homens e mulheres de poder e de mais vida de Deus, de mais plenitude. Como um aguaceiro celestial, eles foram cheios de profecias, sinais, evangelismo. E a igreja ficou cheia de Deus. Mas ao mesmo tempo algumas coisas não aconteceram aqui. Parece que está incompleto, porque os sinais do sangue, da lua, das estrelas, do céu, não aconteceram naquele dia. Então como assim, Pedro? Como assim é hoje que está fazendo isso? Meus irmãos, isso quer dizer que Pedro ensina aqueles homens e a nós que ali estão se inaugurando os últimos dias. Por isso que ele muda. No texto que a gente viu em Joel diz, e depois disso acontecerá isso. Pedro muda aqui. Pedro diz, nos últimos dias acontecerá isso. Há uma mudança de Pedro no próprio texto. Porque Pedro está interpretando aquilo ali como os últimos dias se iniciando. Por quê? Porque para aqueles homens a ressurreição de Jesus rasgou o tecido do tempo. A ressurreição de Jesus fez com que o futuro invadisse o presente e o tempo se abreviasse, e agora o povo de Deus está vivendo nos últimos dias, onde nós experimentamos o Espírito enquanto aguardamos a consumação final de todas as coisas. E qual que é a conclusão do apóstolo Pedro aqui no texto de Atos? A mesma advertência de Joel. É hora de invocar o Senhor para ser salvo. Porque se são os últimos dias, então as terríveis perturbações profetizadas por Joel e confirmadas por Pedro estão próximas, estão mais breves do que nunca, meus irmãos. E meus irmãos e minhas irmãs, se isso aqui é verdade, e é, então isso é urgente. Isso é urgente. Olhem ao redor de vocês e também para dentro de vocês. E nós podemos ver o quanto essas palavras são urgentes para nós. Vejam o nosso mundo espiritualmente seco, um deserto rachado e deformado pela falta de água viva que desce dos céus. Nós somos incapazes de produzir vida verdadeira por nós mesmos. E o pior de todas as coisas, eu e você e todas as pessoas que existem no mundo agora, que estão debaixo de um túmulo e que morrerão daqui para frente, estão completamente vulneráveis diante do juízo de Deus. Ou você vai se levantar e tem alguma coisa para apresentar a Deus? Você se levantaria? Todos nós estamos vulneráveis.
E quando a gente vai olhar o mundo para tentar achar uma saída, um lugar onde a gente pode se achegar, o que nós mais encontramos é uma religião sem vida. Um ativismo profundo, mas não tem presença nenhuma. Práticas espirituais, devocionais, mas sem santidade nenhuma. Nenhuma. E para variar, essas coisas acontecem numa geração espiritualmente curiosa, porque todo mundo curioso para saber o que é espiritualidade, sentir Deus, olha como é bom sentir Deus, mas que não abandona a superficialidade, não se entrega por completo, está sempre em busca de uma experiência intensa, uma experiência dopamínica, que se não acontecer para sempre, eu vou abandonar e vou procurar uma outra coisa, para ter de novo aquela experiência, e a gente vai trocando, porque a gente é emocionado demais com muitas coisas, a gente é emocionado demais com as músicas, a gente é emocionado demais com a qualidade musical, a gente é emocionado demais com a arrepio que a gente sente, a gente é emocionado demais e a gente continua a construir as nossas vidas em torno dos nossos interesses, como se o relógio de Deus estivesse parado. Mas o relógio de Deus não parou, meu irmão. Nós somos extremamente conectados com as coisas, né? Nossa, como a gente é conectado, não dá para falar com uma pessoa lá na China agora. Eu posso fazer uma ligação aqui agora, na frente de vocês, para uma pessoa lá na China. Coisa que 20 anos atrás a gente nem imaginava isso. A gente fala com muita gente, mas parece que Deus está desconectado de nós há muito tempo. Deus está desconectado de nós há muito tempo. E a gente não entende o nosso cansaço, a gente não entende o nosso burnout, a gente não entende por que a ansiedade e as crises de ansiedade viraram um padrão no mundo. A gente não entende a angústia por construir a si mesmo, de tentar produzir a própria identidade, de se definir. A gente não entende a busca pelos nossos amuletos, os pés de coelhos religiosos, em espiritualidades, em religiões, em um monte de coisa, só como ferramenta de autocuidado, de autoexpressão. Eu uso isso aqui só para ter autoexpressão, para dizer que eu sou alguma coisa, que eu sinto alguma coisa, que eu tenho contato com Deus, meu irmão. Deus está voltando. Isso, Samuel, está voltando. E a gente tenta curar isso com o quê? Com terapia, com psicólogo, com moralidade vazia, com muito trabalho, com construir uma família para todo mundo ver e falar assim, nossa, que família bem, com família com dinheiro, né? A gente vai fazendo isso, com um pouco de religião aqui ou acolá, porque é muito importante sempre se conectar com Deus, né? É muito importante se conectar com Deus. E a gente diz isso aí, tudo para baixo para cima. E aí a gente passa a vida na igreja, no terreiro, na sinagoga, na natureza, abraçando uma árvore, fazendo um monte de coisa, e no final a gente ainda está vazio. Porque nós somos um deserto, seco, sem água. Quantas vezes eu vou ter que perguntar aqui do púlpito para você, e aí, se você nos visita pela primeira vez, você vai ouvir essa pergunta, porque eu já faço pergunta aqui milhões de vezes. Você não está cansado de trabalhar tanto para provar que é alguém, não, meu irmão? Você não está cansado disso, não? Você não reparou ainda que você está correndo atrás de sentido, de projeto, de realizações, de um monte de coisa para ser mais magro, para ser mais magra, para ser mais bonita, para ter mais dinheiro, para ter um emprego, para ser aprovado, para ser um monte de coisa e está procurando isso. Mas você não percebeu que está te escapando, não? Porque você está igual aqueles desenhos que bota a cenoura no cavalo e o cavalo fica correndo atrás da cenoura, mas nunca pega a cenoura? É o cavalo, gente? Sei lá, é o perna longa. É alguma coisa. Você está assim. A sua agenda está cheia. Os seus projetos são cheios. Você não tem tempo para nada, mas o seu coração está vazio há muito tempo. Muito tempo. Porque você esqueceu. Nós esquecemos que o dia do Senhor está vindo. Você pode até dizer que não acredita no juízo. Oi, que pregação você quer? Eu sou ouvinte dos outros pastores aí que falam que não tem juízo. Eu não acredito nisso. Você pode até dizer isso. Mas na prática mesmo, você mostra outra coisa, porque você vive com medo de fracassar. Você vive com medo de ser cancelado, você vive com medo de não ter curtida, você vive com medo de não ser aprovado por si mesmo ao olhar no espelho e ver se você está bem. Você não acredita em juízo, mas você tem um parâmetro moral. Você tem. Você vive com medo de ser desaprovado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa. Você vive com medo de ser desaprovado por todo mundo. Você morre de medo de perder o seu status. Você vive procurando o que as pessoas chamam de auto-perdão, porque a culpa não te deixa. O sentimento da sua consciência pesada não te deixa. Aí sabe o que fica? Eu preciso me perdoar.
E você posta isso nos Instagrams da vida e as coisas como se isso fosse verdade. Você está procurando auto-perdão. Deus me livre de ser exposto pelas pessoas, né? Sabe por quê, meu irmão? Porque todos nós que estamos aqui só queremos uma coisa, absolvição. A gente quer ser absolvido em algum tribunal que a gente acredita que vai ter. É isso. A gente só quer colocar a cabeça no nosso travesseiro e ter a certeza de que quando a morte vier, as coisas valeram a pena e eu vou estar livre de qualquer castigo. É só isso que eu quero, no final das contas. E aí nós criamos as nossas justificativas, nós criamos as nossas defesas, nós criamos as nossas opiniões, e nós podemos até negar o juízo de Deus, mas ele é real e ele está vindo muito rápido. Agora, se o juízo é inevitável, a pergunta não é se vai haver tribunal. As perguntas têm que ser outras da gente. Como que nós seremos defendidos neste dia? Quem poderá nos defender? Não só olhando para o futuro, mas então, como viver nessa vida aqui, de forma real e verdadeira, ansiando por esse dia? Como encontrar essa plenitude? Quem poderá nos salvar quando a terra estremecer e todos os céus caírem sobre nós? Quem? E a resposta é uma coisa só, meu irmão, que a gente esqueceu de falar nas igrejas, que provavelmente as igrejas estão reunidas hoje em vários lugares, e essa resposta não vai ser proclamada dos púlpitos. É aquela resposta antiga, sabe? Que você ouviu de alguém, que as pessoas falavam pelas ruas, que estava no folhetinho. A resposta é uma só: Jesus Cristo. Jesus Cristo e a vida que Ele dá através do seu Espírito. Sabe essa coisa antiga que fica nos folhetos? Só Jesus salva. Então, é essa a resposta do único que pode nos defender do juízo de Deus, derramar o seu Espírito sobre nós. Entre Pedro e Joel, entre Joel e Pedro, houve um acontecimento, meus irmãos. Houve um acontecimento maior do que o que Joel profetizou, mais importante do que Pedro estava pensando em sua Pentecoste. Entre Joel e Pedro aconteceu uma coisa que mudou toda a história: a cruz do Calvário. E o derramamento do Espírito de Deus foi prometido e só aconteceu porque houve derramamento de sangue. Só porque houve derramamento de sangue, o sangue de alguém inocente, alguém que experimentou o dia do Senhor. Teve um homem que experimentou o dia do Senhor. De fato, o dia do Senhor caiu primeiro sobre Cristo na cruz. Ali na cruz, o sol escureceu, as trevas cobriram a terra e o juízo de Deus foi visto sobre o homem. Nu, ensanguentado, pregado numa cruz. Mas foi ali também, naquele Calvário, naquela cruz, que Cristo absorveu o dia terrível do Senhor, para que nós pudéssemos receber o dia glorioso da habitação do Espírito, para mostrar que o Espírito Santo não é um prêmio por moralidade e desempenho, é um presente comprado por sangue e disponível para nós. Meus queridos, meus amigos que estão aqui, que grande salvação está diante de nós. Que salvação está diante de nós. Se é isso, e é. Se é isso assim que aconteceu, e é, então eu tenho uma palavra para você. No passado, Deus não levou em tempo essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, a saber, Jesus Cristo, e ele deu prova disso a todos, ressuscitando esse Jesus dentre os mortos. Se arrependam e invocam o nome do Senhor nessa noite. Invoque o nome do Senhor nessa noite. Que grande salvação está sendo exposta para mim e para você nesta noite, que nós não poderíamos negligenciar isso. A única resposta adequada para essa salvação apresentada, vinda de Deus e dos céus, não é do pregador, não é das falas, não é daquilo que está escrito, mas vindo dos céus para nós, essa salvação que está sendo apresentada, a resposta adequada, ouça, meu irmão, é simplesmente invocar o nome do Senhor para ser salvo. Ser salvo, porque a maior tragédia da raça humana é o seu distanciamento da glória para a qual ela foi criada. E sabe o que é o derramamento do Espírito, meu irmão? O derramamento do Espírito é o antídoto de Deus para isso.
Porque o derramamento do Espírito está oferecendo um derramamento da própria vida e da presença de Deus que a gente perdeu algum dia. Agora Ele está oferecendo isso na forma de cair sobre nós como uma alegria indizível, como uma chuva abundante e impetuosa sobre os nossos corações secos e desérticos. A coisa mais urgente que eu preciso falar para você hoje, porque o dia está se aproximando. O dia está vindo, meu irmão. O dia está chegando. E eu preciso dizer isso para você. Você precisa do Espírito de Deus. Mas eu tenho uma notícia também para dizer tão urgente quanto. Deus derrama o seu Espírito sobre nós. Ele não está com a mão fechada, Ele não está comedido, Ele não está simplesmente reservado, Ele não está guardando coisas, é abundante, é real, é transformadora, e os nossos corações podem desejar até coisas terrenas, meus irmãos, mas sabe o que Jesus nos ensina a pedir? Jesus nos ensina a pedir o Espírito Santo, porque Jesus mostra para nós que o Espírito Santo é mais importante do que qualquer coisa, e é aquilo que pode alimentar um povo faminto e sedento por Deus, e quanto mais intenso for o nosso anseio por Deus, meus irmãos, quanto mais intenso for o nosso anseio pelo Espírito de Deus, mais nós nos alegraremos ao levantarmos os nossos olhares para cima, enquanto a chuva de Deus cai sobre nós, molhando o nosso rosto, e nós abrimos a nossa boca e bebemos daquilo que Deus está dando para nós. Quanto maior for o nosso anseio por Deus, mais Ele nos responderá. O mundo está secando o nosso solo como se fosse um câncer que mata a terra e está gerando em você, meu irmão, você mesmo, você que eu sei que Deus está falando agora, desânimo, deslocamento, sequidão espiritual, porque um dia você sentiu e não está sentindo mais, mas isso são simplesmente as ervas daninhas de coisas que prometem liberdade, mas simplesmente estão te aprisionando nas rachaduras do deserto da sua alma, mas a sua alma precisa da chuva de Deus. A sua alma precisa de que Deus chova sobre você o Espírito. E às vezes nós achamos que a ameaça à nossa sobrevivência é o PT, é o Bolsonaro, é o partido político que eu não gosto, é a falta de alimento, é o globalismo, são satanistas. A gente acha que a ameaça à nossa sobrevivência é isso. A gente olha como o pecado está no mundo, né? A gente fica, meu Deus do céu, olha os crimes, olha as maldades, Deus nos guarde, meu Deus, a gente acha que o problema é o comando vermelho, a gente acha que o problema são essas coisas, e sim, que Deus nos livre de todo mal, amém, amém, meus irmãos, amém, né? Mas eu quero alertar os irmãos que as nossas preocupações podem estar incompletas quando a gente pensa assim, achando que essa é a nossa maior ameaça. A gente corre o sério risco de sermos intimidados pelo mundo mal ao nosso redor e degenerado, que a gente fica distraído para uma coisa muito maior que paira sobre as nossas cabeças. O dia em que o Senhor vai invadir esse mundo e os alicerces da realidade estremecerão e tudo irá ruir. E isso é ameaçador. Isso é ameaçador. As tragédias deste mundo são apenas sinais desse dia. As coisas deste mundo são apenas sinais deste dia, o fim do mundo. E apenas o Espírito de Deus derramado pode nos fazer passar por isso. Só. E mais, meus irmãos, somente o Espírito de Deus derramado pode despertar o nosso mundo sonolento para o perigo que eles estão correndo, para que esse mundo também invoque o nome do Senhor. É por isso que quando a gente fala de avivamento, de derramamento do Espírito, essas coisas todas, isso não deve ser reduzido a uma ferramenta para o meu ministério, para a nossa igreja, para o meu evento. O avivamento, meus irmãos, é uma capacitação divina para que a igreja eleve a sua voz profética, para que as nações invoquem o nome do Senhor e sejam livres daquele grande e terrível dia que está próximo. Então, meus irmãos, se é assim, invoquem o nome do Senhor. Invoquem hoje o nome do Senhor Jesus, meus queridos. Confiem suas vidas a Ele.
Entreguem-se a Ele, porque Jesus está voltando. Ele está voltando e somente nele há salvação. Jesus está voltando, meu irmão, ouça isso. Jesus está próximo. Você não deveria estar perdendo tempo com as outras coisas. Jesus está próximo. E eu falo isso com muita dor no meu coração, porque eu sei que é difícil viver. É difícil viver, porque mais do que vocês eu preciso disso aqui. Mais do que vocês eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso muito mais, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida, porque eu quero encontrar Jesus. Eu quero, sabe aquele jargão, sabe, da igreja, que nós precisamos reavivar no nosso coração? Eu quero ir para o céu. Eu quero. Vai ser muito ruim não ir. Eu quero estar lá com Ele. E eu também quero que você esteja. Vai ser horrível não te ver lá. Vai ser horrível não ver os perdidos que estão agora pela Cachamorra lá. Vai ser horrível não ver aqueles parentes que a gente tanto queria, ou nem sei se você queria, né? Que talvez você nem pensa nisso. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. E não importa qual seja a sua situação. Uma vez eu vim aqui na frente, João Marcos. Então essa pregação é para o meu vizinho, porque uma vez eu levantei minha mão e eu fui lá na frente lá e orei a oração. Meu irmão, pelo amor de Deus, não importa se você fez isso algum dia. Não importa qual a sua situação. Você está na igreja? Você está na igreja? Mas o que isso muda? A verdade é que se Deus retirar o Espírito Santo da terra, um monte de igreja vai continuar funcionando. Um monte de igreja vai continuar fazendo as mesmas coisas, meus irmãos. O que muda estar na igreja? O que muda você estar aqui? O que mudou na tua vida você estar aqui? O que você procura? As pessoas procuram um monte de coisa na igreja, sabe? A pessoa procura um monte de coisa na igreja, não, porque eu procuro sabe, como eu falei, né? Um alívio da minha consciência, eu estou procurando essas coisas todas, mas, meus irmãos, existe algo muito pior do que a perseguição à igreja. Uma igreja sem um espírito. Muito pior. E aí sabe o que a gente procura nas igrejas? Não, a gente procura uma programação para os nossos filhos, a gente fica procurando coisa errada, sabe? Programação para os nossos filhos, um cargo, um lugar onde eu posso ensinar e falar, um lugar onde eu simplesmente posso aliviar minha consciência, como eu falei. A gente fica procurando essas motivações erradas para estar no lugar e a gente começa a ir por hábito. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, você pode até ter vindo aqui por hábito, mas Deus te trouxe por misericórdia para você ouvir que Ele está voltando. Enquanto o Espírito está pensando em outras coisas, em outros projetos que preparam a igreja no caminho para o dia do Senhor, em que a palavra é pregada, em que igrejas são plantadas, perdidos encontrem a Jesus, você está procurando realizações puramente pessoais na igreja. O que muda você estar na igreja? O que muda você ter sido alguma coisa? O que muda eu estar aqui pregando na frente de vocês, aqui falando tudo isso? Não muda nada se eu não tiver o Espírito. Nada. Você precisa que Deus derrame o seu Espírito sobre você. Ou talvez você não seja da igreja. Você está nos visitando aqui, não é um cristão, nem sabe o que eu estou falando. Ou talvez você está na classe daqueles que não estão na igreja, mas estão longe. Fora, longe de casa. Mas eu quero que você lembre do texto que a gente acabou de ler. O texto que a gente acabou de ler, em Atos, capítulo 2, Pedro diz que a promessa do Espírito é também para aqueles que estão longe, para aqueles que estão fora de casa, para aqueles que estão tentando encher a vida com trabalho, com dinheiro, com distração, mas que no final estão espiritualmente secos. Você pode estar longe da igreja, você pode estar longe de Deus, mas você pode também invocar o nome do Senhor hoje. Você precisa que Deus derrame o seu Espírito sobre você. Veja, meus irmãos, ouçam a voz de Deus na palavra. Eu derramarei o meu Espírito sobre vocês, sobre vós, sobre filhos e filhas. Agora, veja, se o Espírito vai ser derramado sobre filhos e filhas, então primeiramente se envolve alguns pais. Envolve alguns pais, envolve. Então, pelo amor de Deus, pais, os seus filhos precisam ver o Espírito de Deus agindo na sua vida. Eles precisam ver isso.
O seu filho não vai se importar se você ganhou todo o dinheiro do mundo e deixou uma herança para ele, quando Jesus estiver diante dele com olhos como chama de fogo. Seu filho não vai se importar se você deixou 40 casas e um monte de litoral para ele, quando ele ver a face de Deus na frente dele. Esse legado que você está tentando deixar para os seus filhos, sem o Espírito, é apenas patrimônio material que vai ruir, porque o dia do Senhor vai consumir todos os nossos patrimônios. Todos os nossos patrimônios serão consumidos pelo dia do Senhor. Pais, se o Espírito será derramado sobre filhos e filhas, então há algum ponto que nós precisamos agir. Alguma coisa que nós podemos, simplesmente na nossa responsabilidade, não ajudar a Deus, porque é Deus que faz, mas preparar, orando, ensinando, guiando para isso. Mas veja também que o texto diz que o Espírito será derramado sobre filhos e filhas, e não é só sobre os pais que está falando. E o texto diz que esses filhos e filhas profetizarão. Então, filhos e filhas que estão aqui nesta noite, vocês querem falar, vocês querem se expressar, vocês querem ser ouvidos, mas deixa eu falar uma coisa para você: a profecia não nasce da opinião. A profecia não nasce de construções, filosofias vãs da opinião, de frases soltas, de coisas que você está vendo, que as pessoas estão falando nas redes sociais. A profecia nasce de um lugar de redição. Então você não deveria estar refletindo essa cultura barulhenta e confusa ao nosso redor, porque o céu está procurando vozes limpas e vozes purificadas. Se o Espírito vai ser derramado sobre filhos e filhas, e eu creio que vai, e está sendo, então se prepare, purificando a sua voz. Vejam, o texto diz que será derramado sobre os jovens. O texto está dizendo que o Espírito de Deus será derramado sobre os jovens, e o texto diz que eles terão visões. Então você que é jovem, jovem mesmo, ouçam isso como um ultimato. Tenham os ouvidos abertos para ouvir, meus irmãos. Visões e sonhos grandes sem o Espírito produzem egos grandes. Visões, projetos pessoais, coisas muito grandes que não têm o Espírito, só estão fazendo você crescer para depois você desinchar. Ter uma grande visão de vida, ter uma grande visão de futuro para a sua própria vida, sem ter o Espírito, é apenas uma ambição vazia, disfarçada de propósito. É só isso. O dia do Senhor se aproxima, jovens. E eu sei que nós queremos impactar o mundo, eu sei. A gente quer simplesmente fazer com que o mundo mude. A gente quer fazer com que as coisas sejam vistas e cheguem a algum lugar, mas, meus irmãos, o que nós precisamos mesmo, jovem, eu e você, sabe o que nós precisamos? É que Deus derrame a tempestade da chuva do Espírito sobre nós, para que a gente possa experimentar mais de Deus, e então termos as visões que Deus tem para nós, para a nossa vida. Mas calma aí, você que é mais velho. Porque o texto diz que o Espírito será derramado sobre os mais velhos. Olha aí, ó, se manifestaram os mais velhos. Ué, Alex, está no meio do jovem. O texto diz que os velhos sonharão quando o Espírito for derramado. Então, meus irmãos mais velhos, como um filho, eu quero exortar vocês nesta noite, como se fosse minha última vez ao ver vocês. A palavra de Deus diz que os mais velhos sonharão. Não está dizendo que eles reclamarão. Não estão dizendo que eles endurecerão. Não. Meus irmãos, experiência sem o Espírito Santo é só dureza de coração. Não muda nada você ter tido quantas experiências você teve na tua vida. Você precisa do Espírito, senão vai ser só dureza. A sua história com Deus deveria ser um combustível para a sua vida. Não deveria ser um museu para a sua vida. Deveria ser um combustível. Você deveria fugir das coisas que essas pessoas estão vivendo, nessa transição difícil da vida, que você não é mais jovem como antes, mas também não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Você deveria estar procurando neste momento, sabe o quê? O Espírito de Deus.
Você deveria estar desejando o Espírito de Deus. E eu sei, porque depois de eu ouvir isso tudo, eu fico com medo. Eu estremeço por dentro, porque eu não consigo. E eu sei que você também não consegue. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer, porque a gente vai olhar para a nossa própria incapacidade, mas é exatamente por isso que o texto diz que o Espírito será derramado sobre servos e servas. Sabe por quê? Porque os servos e servas são os improváveis. São os incapacitados. São os invisíveis. Como nós, como eu e como você, que podemos experimentar e receber esse presente, que é Deus derramando o seu Espírito sobre nós. Meus amigos, do meu coração, meus irmãos que caminham comigo nessa mesma trincheira de vida, chamada Igreja do Calvário e Vida Cristã, vocês não sabem como que eu tenho ansiado por sentir o cheiro das águas, quando as águas tocam aquele solo quente, e então vem aquele cheiro chamado petricor. Como eu tenho ansiado espiritualmente para esse cheiro, porque eu quero tomar banho de chuva. Eu quero tomar banho de chuva. E à medida que o tempo passa e o dia do Senhor se aproxima, tem crescido cada vez mais no meu coração, mesmo com todas as fragilidades, a certeza profunda de que a seca não é o fim da história. Então eu posso clamar pela chuva, pela tempestade que o Espírito Santo está produzindo, mesmo que hoje eu esteja só vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é um sinal de que chuvas estão vindo. Eu tenho ansiado por isso. E isso é perigoso. Mas é perigoso porque é livre. É perigoso porque é ilimitado. Se os sinais, tragédias e destruições do nosso tempo são sinais de garantia que o juízo de Deus está vindo sobre o mundo que zomba de Deus, então ser preenchido pelo Espírito é a garantia de que o amor de Deus vai me preservar disso. E eu quero que você saiba, esse Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito estão aqui. Ele está aqui. Não é um fantasma, não é um sentimento, não é uma energia, não é um raio, não é um vento, mas como uma pessoa que vira os nossos olhos para Jesus o tempo todo. E Ele está procurando homens, mulheres, velhos, jovens, filhos e filhas, ricos e pobres, que estejam dispostos a dar a Ele o controle absoluto das suas vidas, trocando toda a mediocridade do conforto, da segurança, da aprovação deste mundo, pelo encharcamento da vida abundante de Deus vindo dos céus. Ele está procurando isso. A história vai continuar com o seu curso normal, as coisas irão parecer seguir normalmente, até que, enfim, Jesus volte. Quando Cristo aparecer de repente, Ele não vai pedir permissão a você. Não vai. Ele não vai vir com acordos. Ele não vai se desculpar com ninguém. E Ele não vai hesitar. Jesus logo vem e está trazendo um fim decisivo para sempre, e as coisas irão se abalar. Mas haverá libertação entre o povo de Deus em Jesus e em nenhum outro lugar. Você discar 190 não vai funcionar. Você armazenar comida na sua despensa não vai funcionar. Invocar o nome do Senhor humildemente, pela misericórdia que tem por meio de Jesus Cristo, vai ser a única maneira de sobreviver e continuar a eternidade bem. A trombeta está tocando em Sião, meus irmãos. A trombeta está tocando e existe um apelo que deve dominar a igreja deste dia, daqueles dias até o fim. Um apelo que vai ressoar com paixão e força indomável, que todo aquele que tem fôlego clame o nome do Senhor, se renda ao seu senhorio e derrame essas coroas diante dele, e prepare-se então para a chuva que vai encher o mundo com a presença de Deus. Viva com urgência, meu irmão. Viva com urgência, só te digo isso. Não olha para trás. Não olha para trás. E seja sério. Sério. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque a sua vida é intencional. Você não tem ela à toa. Você não tem ela à toa.
A gente não está vivendo para um fim de semana, a gente está se preparando para o fim do mundo. E nós não vamos ter eternidade para nos decidir. Nós não vamos ter eternidade para pensar. Então, por isso, a gente não deveria desperdiçar a nossa vida. Deus nos concedeu viver na era da história mais carregada de potencial para o Evangelho. Você vive na era da história mais carregada com potencial do Evangelho, a preparação para os dias do fim. Então, meu irmão, não brinque. Seja sério. Eu não quero brincar, Senhor. Eu não quero construir meus projetos, porque tudo isso vai ruir quando eu estiver aqui diante do Senhor. Você vai ter um tempo para meditar sobre essas coisas. Você já sabe qual é o lugar que você deve ir e o que dizer. Então você vai ter oportunidade para fazer isso. E eu espero que Deus te encontre hoje.